Pessoal, neste vídeo vou falar sobre o beta da JBS. Estou sinalizando aqui, tá? Beta individual, né? Um exercício da aula anterior. Por meio do beta, nós sabemos quão arriscado é investir em um determinado ativo, tomando como parâmetro o retorno de mercado. Quando falamos de retorno de mercado, estamos falando do Ibovespa, tá? Considerando que o Ibovespa é uma carteira composta por vários ativos que são negociados no mercado. Para o caso do nosso cenário, o cenário brasileiro seria aproximadamente 83 ativos, tá? Então, só para ilustrar aqui uma análise do beta, quando nós relacionamos, vou fazer uma figura aqui prévia, tá? Quando nós relacionamos aqui o retorno de mercado em relação a um ativo individual, tá? E traçamos uma linha dessa forma, com um beta 1, representando o mercado, basicamente o que nós temos aqui para cima e para baixo, e de baixo, representam os ativos, tá, que fazem parte da carteira com lucro ou prejuízo. Tá? Vamos supor aqui ativos aqui com lucro, que estou sinalizando de verde, e ativos com prejuízo, sinalizando aqui de azul. Tá? Essa média que eu estou traçando aqui, essa linha, tá, vai representar o retorno de Ibovespa associado ao risco de Ibovespa, tá, que vai ser representado por um beta 1. Então, quando determinamos o beta, nesse caso da JBS, o que basicamente queremos saber quão arriscado é investir na JBS comparado com o mercado, tá? Isso aqui eu queria que fique bem claro. Vou apagar aqui. Agora, como calculamos o beta? Estou considerando aqui o método algébrico, que existem outras metodologias também de calcular o beta, tá? Que seria também, por exemplo, o beta pelo procedimento matricial. Então, o que precisamos aqui encontrar? Precisamos encontrar a covariância, tá? Esse daqui vai ser a covariância entre o retorno do ativo, nesse caso da JBS, em relação ao retorno de mercado, que seria o Ibovespa, dividido pela variância dos retornos do Ibovespa, tá? Pela variância dos retornos do Ibovespa. Tudo bem? Então, nós já temos aqui a fórmula da variância e a fórmula da covariância. A covariância basicamente vai representar o seguinte: covar, né? O próprio nome a fala. Como varia um evento em relação ao outro, tá? Esse aqui vamos relacionar por meio da covariância, tá? Então, para determinar a variância e a covariância, nós precisamos inicialmente calcular os retornos. Aqui eu estou mostrando os resultados dos retornos, tá? Como a gente já aprendeu a calcular os retornos, estou colocando já aqui os valores para o caso de Ibovespa e também para a JBS. Nós temos aqui os retornos mensais e a média do retorno para o tempo que estamos analisando. A outra coisa importante, para ter uma melhora ou uma acurácia na previsão do modelo para determinar o beta, desde o ponto de vista teórico, é necessário
analisar um universo de 5 anos, tá? De preferência 5 anos, com dados mensais. Por ser um exemplo, eu estou considerando aqui 7 meses, tá? Para facilitar a explicação do exemplo, tá? Então, nós precisamos calcular a variância e a covariância, tá? A covariância, com base na fórmula, né, do beta, a covariância do ativo em relação ao mercado dividido pela variância do mercado, que estou aqui sinalizando o beta, tá? Vou colocar aqui desse lado beta, que vai ser igual, tá, a covariância do ativo em relação ao mercado dividido pela variância dos retornos de mercado. Tá? Eu coloquei aqui também os valores já calculados, considerando que o material eu postei no AVA, tá? Para calcular a variância do mercado, nós precisamos dos retornos individuais subtraído a média ao quadrado dividido pelo número de observações. Nesse caso vai ser N. A variância vai ser populacional, tá? Porque estamos relacionando duas variáveis, tá? Retorno de um determinado ativo, nesse caso JBS, em relação aos retornos do mercado, que seria o indicador Ibovespa. Tá? Aqui eu tenho já as informações dos retornos individuais subtraído a média ao quadrado, para o caso do Ibovespa. A somatória que representa essa parte que estou sinalizando em azul, que vai ser igual a 1,8041% dividido por 6, né? Vamos ter um resultado de 0,3007%, tá? Dividido por 6, porque são 6 o número de observações que nós estamos analisando, tá? E a covariância vai ser dada pela multiplicação dos retornos individuais em relação à média, tá? Do mercado e do ativo que estamos analisando, JBS nesse caso. E aqui nós temos já os resultados para cada um dos meses que estamos tomando como objeto de estudo. O somatório vai ser igual a 0,761%, que seria essa parte aqui que estou sinalizando em azul, da fórmula, dividido também por 6, nesse caso a covariância populacional, né? 6 é o número de observações. Obtemos aqui esse valor de covariância, aqui, dividido por 6. Uma covariância de 0,1268%, tá? E o resultado aqui, vou colocar aqui, 0,1268% dividido 0,3007%. Isso vai dar um resultado de 0,42, tá? Ou seja, para o tempo que nós estamos analisando, investir na JBS é menos arriscado que o Ibovespa, certo? Por quê? Como eu já tinha explicado na figura anteriormente, da análise do retorno de mercado em relação ao ativo individual. Vamos considerar aqui ativo individual. Retorno de mercado. Tá? O beta do mercado vai ser sempre 1. Por quê? Porque eu estou relacionando os retornos do mercado com ele mesmo. Se eu aplicar um modelo de regressão entre o retorno de mercado com ele mesmo, a inclinação vai ser nula, né? Portanto, o beta vai ser igual a 1. Tá? Agora, no caso do JBS, também mostrando que o beta é inferior ao beta de mercado.
42, ou seja, investir na JBS para o tempo que nós estamos analisando é menos arriscado que investir no mercado, tá? Quando falamos de beta, estamos falando do risco do sistema, tá? Lembrando que o risco total, vou colocar aqui como alfa, o risco total, vou colocar aqui o desvio, vai ser igual a alfa mais beta, representando o beta o risco do sistema e alfa o risco não sistemático, que está relacionado com riscos próprios da empresa, que tem a ver com administração, políticas de crescimento, etc. Tá? Tudo que tem a ver com aspectos próprios da empresa.